Deus quer seu coração por inteiro. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero trazer a todos mais uma reflexão da parte do nosso Deus. Também quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, não se esqueça, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Pastor, Deus quer o meu coração por inteiro? Exatamente. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes. Interessante isso, não é? Eu estava lendo nas Escrituras e por muitas vezes já vi esse texto, mas me chamou a atenção para estar falando com vocês hoje. O Espírito de Deus tem ciúmes da gente. Mas não é esse ciúmes humano, esse ciúmes egoísta, não. É um ciúmes de cuidado, de zelo. É um ciúmes que atenta para as nossas almas. Sabe aquele cuidado detalhista no que se diz respeito à nossa salvação? É com isso que o nosso Deus se preocupa e por isso Ele não quer que o nosso coração esteja dividido, para que haja um cumprimento da sua palavra, porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todos os teus pensamentos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor quer estar em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar sempre, para que então essa salvação seja confirmada em nossas vidas. Vamos ver então o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar para nos ensinar que Ele não aceita dividir o nosso coração com mais ninguém e com mais nada. Ele quer ser o primeiro, prioridade é sempre para Ele. Mas volto novamente a dizer, essa exigência requer a salvação da nossa alma e não egoísmo. Vamos ver então aqui, Gênesis 22, no verso de número 9 diz: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar ou para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro por detrás dele, travado pelas suas pontas,
no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meus irmãos, olha aqui como Deus, ele requer prioridade. A Bíblia diz que Abraão já era um homem avançado em idade. Deus lhe tinha prometido um filho. Ele sai da casa dos seus pais com 75 anos de idade. Ao longo de toda a trajetória de Abraão, que foram 24 anos no total antes que acontecesse o milagre, no 25º ano após a promessa, o menino nasce. Isaque nasceu. Abraão tinha 100 anos quando isso aconteceu. A Bíblia nos diz que dentro deste tempo, antes do menino nascer, onde Abraão ele colocava, firmava suas tendas, ali Abraão levantava um altar. Abraão adorava a Deus. Ele não deixava de levantar altares e de sacrificar ao Senhor, porque Deus até então era prioridade na vida dele. Mas aí o menino nasceu. Aí o menino nasceu. Quando o menino nasceu, se você olhar, após o nascimento, ele para de levantar altares. Ele para de adorar a Deus. Ele para de glorificar a Deus. Aí no capítulo de número 22 de Gênesis, Deus, ele pede de volta. Deus pediu de volta o menino. Fez um teste com Abraão. Abraão, vá até Moriá, em um dos montes que eu vou lhe mostrar, e oferece o menino para mim. Ou seja, em outras palavras, Deus está querendo dizer: você parou de me adorar, você parou de me glorificar. Eu já não sou mais Abraão. Prioridade em sua vida. Então, se a bênção que eu te dei, se o filho que eu te dei está te afastando de mim, então me devolve, porque o teu filho está atrapalhando a tua salvação. Meus irmãos, Deus, Ele sabe aquilo que nos afasta da presença dEle. Ele sabe, Ele gosta, Ele ama nos abençoar, mas a bênção não pode ser maior do que o abençoador. Eu não posso amar mais a bênção do que a vida daquele que me deu essa bênção. Eu não posso. Nós não podemos. Essa palavra deixa claro que se aquilo que Deus te deu, por isso o nosso amor não pode ser maior pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, pela nossa esposa. Deus, o próprio Cristo disse. O próprio Cristo disse que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tem gente que idolatra coisas ou pessoas. Não, pastor, não. Eu não conheço pessoas assim.
Firma aí um pouco a mente que Deus vai te fazer lembrar de alguém que idolatra. É quase que realmente um fanatismo por pessoas, ou por coisas, ou por um emprego, ou por uma posição, ou por poder. Tem gente que é fanático por poder. São diversas situações que colocam Deus em segundo lugar. Aí o que Deus faz para a gente não perder a nossa salvação? Ele pede de volta. Ele diz: eu quero de volta. Foi o que ele fez com este homem. A Bíblia diz que então Abraão, a Bíblia não dá detalhes, mas Abraão leva o menino até um dos montes em Moriá. E eu fico imaginando o coração deste homem. Nossa, Deus me pediu de volta. Mas ele tinha fé de que Deus cumpriria sua promessa, porque Deus já havia prometido que da descendência de Isaque viria o Cristo, o Messias. Então Abraão tinha certeza que, mesmo que das cinzas, Deus levantaria seu filho de volta. Com o coração apertado, ele sobe, crendo na promessa, porque ele falou para os seus servos. Ele deixou os servos no pé do monte e disse: eu vou subir, vou adorar com o menino e vou voltar com ele. Ou seja, ele disse: eu vou voltar com ele. Então ele tinha certeza que mesmo depois da morte, Deus poderia ressuscitar o filho dele, para que se cumprisse a promessa, que em Isaque todas as nações da terra seriam benditas. Ou seja, dele nasceria o Cristo. Da descendência, no caso, de Isaque, nasceria o Messias. Pois então ele subiu. Quando ele prepara o altar, a lenha, coloca o menino, amarra como se amarra ali o cordeiro ou o carneiro. Quando ele levanta a faca, o cutelo, e ele vai imolar o menino, que é uma prática de segurar na cabeça e cortar o pescoço. Quando ele ia fazer isso, quando ele levanta a mão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que ali é uma teofania, ali era o próprio Cristo, na figura de um anjo. Ele se apresenta dizendo: Abraão, não faças nada com o menino, porque agora ficou provado de que você teme a Deus. Ou seja, em outras palavras, esta é a prova de que o menino não é mais importante para você do que o seu Deus. E a Bíblia diz que Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres no mato. Então ele pega o carneiro, coloca ali sobre o altar e oferece ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, no lugar do seu filho. Aleluia. Amados, guarde essa mensagem em seu coração. É necessário que eu e você entendamos o porquê que a gente perde algumas coisas, sabia? Por que será que Deus às vezes permite que a gente perca algumas coisas? Por que Deus permite às vezes que a gente fique sem, sabe? Estava nas nossas mãos e de repente vai embora. Meu Deus, por quê? Porque às vezes era necessário, porque aquilo ou aquela pessoa estava tomando o lugar de Deus no nosso coração. Que Deus abençoe sua vida.
Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta mensagem. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos alerta através dela de que o Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor quer o nosso coração por inteiro. Quantos, meu Deus, ainda que inconscientemente, não estão percebendo, meu Pai, que estão te deixando em segundo plano. Mas o Senhor que deu é o Senhor que tira, o Senhor que abriu a porta é o Senhor que fecha, porque o Senhor é o que comanda e que está no controle de tudo nas nossas vidas. Sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não temos nada, sem o Senhor nem mesmo poderíamos respirar. Mas as pessoas estão, Senhor meu Deus, às vezes se esquecendo destes pequenos, grandes detalhes. Pai querido, se não fosse o Senhor, o nosso amor por Ti não pode ser secundário. O que o Senhor fez por nós para nos salvar, por mais que façamos, por mais amor que tenhamos, ainda é pouco, meu Pai, porque o Senhor ofereceu, assim como Abraão ofereceu o seu próprio filho. Ele não hesitou, o Senhor também não hesitou em entregar o seu próprio filho para nos salvar. Por isso Abraão se tornou o pai da fé. Senhor Deus, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor nos guarde, ó Deus, de não te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Nos guarda, Senhor, de, ainda que imperceptivelmente, estarmos te jogando, te colocando de escanteio. Que essa mensagem possa nos alertar e que façamos uma autoanálise de como está o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Pai querido, muito obrigado. Queremos te agradecer e te louvar para todo sempre. Que Deus abençoe a todos. Guarde essa mensagem em seu coração, compartilhe com alguém. E eu te espero na próxima reflexão.